Alguns dos livros que eu achei mais legais da minha vida foram escritos por um autor, geólogo, ornitólogo, tudo que vocês puderem imaginar, chamado Jared Diamond. Jared Diamond escreveu um livro que eu gosto muito, tem um pouquinho de determinismo geográfico, mas eu ainda gosto, chamado Armas, Germes e Aço. E tem um outro livro muito famoso que ele escreveu, chamado Colapso. E no Colapso, ele descreve uma coisa, ele descreve uma história acontecida na Ilha de Páscoa, e que eu já usei, e que a gente já usou lá nos 3 elementos, que é muito usado para falar sobre ecologia e sobre como o mundo pode acabar se a gente não usar os nossos recursos. Eu sou Emílio Garcia e hoje a gente vai discutir que talvez o Jared Diamond estivesse errado. Não que as ideias por trás do que ele fala estavam erradas, mas talvez o que ele dissesse estava errado. Então vamos lá. O que o Jared Diamond fala quando ele fala da Ilha de Páscoa? Ele fala do crescimento de uma civilização e de o fim de uma civilização a partir do uso e da destruição do ambiente em que essa civilização existe. Então o Jared Diamond ele vai falar da Ilha de Páscoa e dos Rapa Nui que lá viviam, que faziam aquelas estátuas grandes, aquelas estátuas narigudas. E a história que ele vai contar é que a população dos Rapa Nui, os indonésios chegam à ilha, dão origem a essa população. Essa população cresce rápido demais, usa todos os recursos da ilha, principalmente as árvores que tem lá, e que o que gera o fim dessa civilização é esse uso extenso de recursos. Então chega uma hora que as árvores acabam, chega uma hora que eles não conseguem comer mais, a população vai declinando, e a hora que os europeus chegam na ilha lá no século XVIII, eles já encontram uma população destruída, uma população de um povo que já tinha atingido seu auge e que está acabando. Então o Jared Diamond coloca isso na conta desse uso indiscriminado de recursos que fez com que aquela população tivesse desaparecido. E isso foi usado por mim, foi usado lá nos 3 elementos, foi discutido e é discutido, e o Diamond fala disso no livro dele, e a gente usa como um exemplo de como a gente tem que se preocupar com o planeta. Então, a partir do momento em que a gente tem que se preocupar com o planeta, a partir do momento que a gente entende essa questão dos recursos da Ilha de Páscoa, eu transformo isso no planeta e isso gera uma causa ambiental interessante e sempre foi discutido dessa maneira. Só que a gente começa a ter gente que vai realmente olhar para essa questão que o Diamond levanta para ver se ele tem razão. A primeira coisa que se discutiu, os primeiros artigos que se discutem contestando isso, dizem que, na verdade, o que aconteceu foram que ratos vieram junto com as pessoas e destruíram as árvores. Então, que a culpa não era das pessoas que moravam lá. Mas artigos mais recentes, na verdade, começam a desmistificar um pouco essa história do que aconteceu na Ilha de Páscoa. Então, os primeiros artigos começam a mostrar, por exemplo, que as árvores, que são a principal razão que o Jared Diamond levanta para discutir o fim da população que vivia na Ilha de Páscoa, elas acabaram muito antes da chegada dos europeus, centenas de anos antes. Então, logo que os humanos chegaram na ilha, eles já acabaram com as árvores. Só que a população continuou lá, continuou crescendo, continuou fazendo as suas estátuas, continuou vivendo lá. Então a primeira coisa que se discute é que a principal causa que o Jared Diamond coloca para o desaparecimento dessa civilização é um pouco de furada, porque essas árvores desapareceram antes. Um outro trabalho muito legal mostra o seguinte, mostra que você tinha nessa área 2 grandes fontes de alimento. Isso foi comprovado a partir de análise de vestígios e das fezes das pessoas que moravam lá. Então o que eles comiam muito, eles tinham plantações de batata doce, então que os carboidratos eram garantidos pelas batatas que eles plantavam. Então você tem vários sítios arqueológicos que mostram evidências de áreas em que essas batatas eram plantadas, e você também tem muita evidência da interação desse povo com o mar. Então que muitos alimentos que eram consumidos, eles eram coletados no mar em volta. Eles estavam numa ilha, eles eram bons pescadores, eles comiam os animais que tinha ali em volta.
Então que você não tinha necessariamente uma falta de recurso realmente significativa para essa população. E uma coisa bem legal que eles mostram para evidenciar isso é que quando os holandeses chegaram na ilha, no século XVIII, a primeira descrição que se faz, que se tem documentada dessa ilha, é uma descrição de uma população saudável. De uma população que estava lá fazendo seus monumentos e transportando os seus monumentos, certo? Tem um outro trabalho bem legal que surgiu agora, que deu a origem, que surgiu agora não, mas trazendo isso, não, esse artigo agora surgiu agora no dia 21 de junho, ele discute o tamanho populacional. Então o que o Jared Diamond discute, ele fala no trabalho dele, é que essa população tinha sido gigante e que na verdade ela diminuiu e ela foi diminuindo até a hora que os europeus chegam e é uma população limítrofe, uma população muito pequena. E aí tem um artigo publicado no dia 21 de junho de 2024 que discute que, na verdade, essa população nunca foi tão grande quanto o Jared Diamond supunha. Então eles pegam esses dados desses sítios onde a batata doce era plantada, a distribuição da população na ilha e as informações que tem, e eles vão discutir que o colapso demográfico que o Diamond supunha que existia, que ele levanta a hipótese que existia, ele na verdade nunca aconteceu. Na verdade ele acontece um pouco depois e a gente vai discutir isso. Então tá aqui o artigo, ele foi publicado numa revista chamada Anthropology, ele também está na descrição do vídeo de hoje. E o que eles falam é do tamanho populacional. E a hora que eles discutem o tamanho populacional junto com as informações que se tem, eles falam que, na verdade, a população ela já era daquele tamanho que os holandeses pegaram, que nunca flutuou muito, nunca teve aquela quantidade que o Diamond falava. Então, que o Diamond está errado porque alguns dos pressupostos que ele tinha construído para levantar as hipóteses dele não se mostram verdadeiros. Então, os polinésios levaram as batatas doces, os polinésios acabaram com as árvores antes, os polinésios se alimentavam de frutos do mar, de peixes que estavam ali em volta, e que essa população era uma população resistente e resiliente, capaz de viver na ilha por tempo indeterminado. O que esses autores discutem, então, é que o que acabou com a população, como aconteceu em outros lugares do mundo em que a gente tem registrado, é a chegada do europeu. Então, quando os holandeses chegam, eles fazem o combo perfeito. O combo perfeito é matar a gente, o combo perfeito é doença e o combo perfeito é escravização. E para essas três coisas, a gente também tem evidências. Então, o que começa a se discutir agora é que não foram os Rapa Nui que acabaram com os Rapa Nui. O que acabou com os Rapa Nui são os europeus, é a chegada do europeu. É o famoso, conhecido e descrito no mundo inteiro, genocídio europeu. Para vocês terem uma ideia, os primeiros documentos dizem que 4 anos depois da chegada dos europeus, então são os próprios europeus dizendo isso, a sociedade Rapa Nui já tinha sido destruída, simplesmente pela chegada desse povo que trouxe guerra, simplesmente pela chegada desse povo que trouxe doença, simplesmente chegada por esse povo que trouxe escravidão para aquele povo, para um local em que isso não existia. Tá bom? Era isso que a gente tinha para falar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal. E se você quiser ler o artigo dos Rapa Nui, ele está na descrição do vídeo de hoje. E não esquece de deixar seu comentário, que ajuda a gente demais, tá bom? Falou, valeu e tchau!